Hoje, mostrarei a vocês um filme de splatter de artes marciais de 1991, intitulado História de Rick. Spoilers à frente, fique atento, e cuide-se. Em 2001, todas as organizações públicas, incluindo prisões, foram privatizadas por países capitalistas, e usadas para fornecer mão de obra barata na forma de prisioneiros. Rick Ho, um especialista em artes marciais de 21 anos, é levado à prisão para cumprir sua sentença de 10 anos por homicídio culposo e agressão. Ao examiná-lo, os policiais descobrem que ele tem balas dentro de seu corpo, que ele considera lembranças. Na prisão, um membro idoso, Omar, é espancado pelo capitão das celas, Samuel, e seus amigos, pois o consideram um amigo dos guardas, que vaza informações para eles. A briga é interrompida por Rick, que aparece e bate no capitão, esmagando seu rosto em uma tábua de madeira com pregos. Enquanto Samuel reclama sobre seus ferimentos, seu amigo sugere chamar Zorro, um lutador, para lutar contra Rick. Enquanto isso, os guardas dizem a Omar que sua liberdade condicional foi cancelada depois que Samuel reclamou dele. Omar implora para que eles retirem sua decisão, porque ele quer se juntar à sua família, mas eles recusam seu pedido, o que o desanima e ele se enforca. Enquanto seu corpo está sendo levado, Rick fica deprimido ao ver que ele ainda está com as algemas e as remove quebrando as correntes. Na manhã seguinte, quando os prisioneiros são levados para os chuveiros, Zorro, que saiu de sua cela depois que Samuel subornou o guarda, ataca Rick. Embora Zorro soque primeiro, Rick revida e o mata facilmente com suas mãos nuas. Ele então bloqueia o ataque de Samuel, apertando suas mãos até que todos os dedos se quebrem, antes de fazer um buraco em seu estômago, matando-o também. Essa luta impressiona Oscar, o líder da ala norte, que admira Rick, mas diz que ele será punido por sua indisciplina. Depois que Rick é jogado de volta para sua cela, ele tem flashbacks da época em que conheceu seu tio no túmulo de seu pai. Seu tio revela que Rick nasceu com força sobre-humana, então ele pede que ele mostre suas habilidades, mas ele é facilmente derrotado por ele. Vendo a experiência de seu tio, Rick pede que ele o ensine o mesmo e aprende todas as suas técnicas de artes marciais com ele. Depois de receber algumas lições, onde seu tio lhe diz para controlar seu temperamento e se concentrar em utilizar suas energias da maneira perfeita, ele domina as habilidades com tempo e prática. De volta à prisão, Rick é levado para o escritório de Dan, assistente do diretor Caolho, e fica surpreso ao ver suas instalações. A pedido de Dan, os guardas contam a ele sobre o passado de Rick, que ele cresceu em um orfanato e era estudante de música. Mais tarde, ele desapareceu por 2 anos durante o ensino médio e foi encontrado brigando nas ruas, antes de cometer homicídio culposo, o que o levou aqui. Dan o questiona sobre seu passado, bem como sobre as balas dentro de seu corpo, mas Rick não revela nada. Durante a conversa, Dan mostra a Rick uma foto de sua namorada, mas dá um soco na cara dele antes que ele possa olhar para ela. Vendo sua força para se levantar, Dan acha que ele pode ser um agente especial e se oferece para encobrir a morte de Samuel para ele, mas Rick ignora. Depois de receber alguns golpes de Dan, Rick se liberta e tenta revidar, mas muda de ideia pouco antes de acertá-lo e sai depois de tirar a foto de. Outra briga acontece na prisão, quando um preso Andrew e seus amigos torturam um amigo de Samuel por mexer com Omar. Como Andrew pretende matá-lo com uma serra, Oscar chega e interrompe a luta. Ele os avisa que eles não devem desafiar sua autoridade, pois ele é o único que pode punir os detentos e ordena que eles o deixem ir. A decisão irrita Andrew e ele protesta contra, mas Oscar o derruba com a mesma serra. Dan aparece e leva Andrew com ele para seu escritório, onde ele diz a Oscar que está planejando usar Andrew para atrair Rick. Depois de compartilhar seu plano, ele lhe entrega a responsabilidade de fazer cumprir as regras na prisão e permite que ele puna qualquer um que cruzar seu caminho. Após seu encontro com Dan, Oscar enforca Andrew com um poste de madeira e começa uma briga com Rick, dizendo que ele deve matá-lo, para garantir o governo da gangue de 4. Oscar começa a espancá-lo, mas Rick não revida e pede que ele deixe Andrew ir primeiro, mas ele se recusa a fazê-lo. Quando ele recomeça a luta, os presos incitam Rick a responder à luta, porque essa é a única maneira de salvar Andrew, já que Oscar não o deixará ir de outra forma. Depois de ouvir isso, Rick se defende e lhe dá um tapa na nuca, que danifica seu olho. Vendo Rick dominando, Oscar se esfaqueia e usa seus intestinos para estrangulá-lo, mas Rick se liberta e o mata perfurando seu estômago. Depois de vencer a luta, Rick corre para salvar Andrew, mas descobre que ele já morreu. Como Dan, que está assistindo todo o incidente, pretende sair sem dizer nada, Rick grita com ele e o responsabiliza pela morte de Andrew.
Enquanto os prisioneiros ficam ao seu lado e começam a protestar contra Dan, os membros restantes da gangue dos quatro, que lideram diferentes alas na prisão, Roga, Tarzan e Brandon, aparecem para controlar a situação, enquanto Dan desafia Rick a lutar contra eles para provar sua força. Os prisioneiros o incitam a lutar, mas ele se recusa a fazê-lo, dizendo que muitas pessoas já morreram e ele não quer aumentar os números matando mais ninguém. Ao sair do chão, ele vê o afilhado de Oscar, Ellen, de luto por sua morte. Rick decide consolá-lo. Ele vai até ele e oferece sua ajuda para ensiná-lo a soprar um apito, mas Ellen revela que ele não pode fazer isso porque alguém cortou sua língua. Rick encontra uma solução e pede que ele toque flauta. Ellen faz o mesmo e compartilha sua felicidade com Rick, enquanto lhe dá algumas licenças em troca. Rick descobre que são folhas de papoula, então ele o questiona sobre elas, ao que Ellen diz a ele que Roga as deu a ele. Roga, que estava ouvindo a conversa deles, volta para sua gangue e diz a eles que Ellen expôs seu segredo sobre as plantas de papoula, que eles cultivam na prisão para obter lucros. Depois de ouvi-lo, eles chamam Ellen e o forçam a vingar a morte de seu pai matando Rick. Ellen, que se aproximou de Rick, se recusa a fazê-lo, o que enfurece Roga, e ele rapidamente o mata e descasca sua pele. Depois de ver seu corpo, os detentos rapidamente descobrem que Roga fez isso, pois foi ele quem cortou a língua de Ellen, depois que descobriu sobre suas atividades ilegais. Depois de ouvir a conversa, Rick pede aos presos que testemunhem contra ele, mas ninguém concorda em fazê-lo, pois não querem brigar com Roga. Após o acidente, Dan repreende Rogan por deixar Ellen revelar sobre suas plantas de papoula. Antes que eles possam encontrar uma solução para esse problema, Rick incendeia as plantas. Rogan corre de volta para sua ala para detê-lo, mas ele já causou o dano. Vendo sua perda, Rogan discute com ele, mas Rick o confronta sobre o uso de plantas de papoula para produzir ópio e destruir vidas inocentes. Enfurecido, Rogan começa uma luta contra ele e usa sua técnica de Kung Fu para dar-lhe um golpe sério. Ele diz a Rick que atingiu seu ponto de morte, então ele não tem muito tempo restante e estará morto em breve. Enquanto isso, há um tumulto na prisão, onde detentos tentam destruir o local para fugir, mas Dan descobre e ordena que eles voltem a trancar-los. Ao mesmo tempo, ele é informado de que o diretor está voltando de sua viagem de férias ao Havaí, então ele ordena definir o alarme zero e assumir o controle da situação antes de sua chegada. Por outro lado, Rick ainda não consegue superar o soco de Roga. Logo, ele se lembra das palavras de seu tio para revidar e se defender. Ele reúne forças e tenta lutar contra Roga, mas Tarzan e Brandon se unem e ajudam Roga a derrubá-lo novamente. Durante a luta, eles ouvem um alarme, e Roga pretende matar Rick antes de voltar para dentro, mas Tarzan o impede, dizendo que quer outra luta com ele. As sirenes disparam e os guardas começam a atirar em qualquer pessoa fora de suas celas, então levam Rick de volta para dentro. Em sua cela, Rick e Tarzan se envolvem em outra briga, e Rick ainda consegue a fita de vídeo para usar como prova contra ele. Ele dá a Dan, mas ele rapidamente o destrói. No dia seguinte, Varden volta com seu filho mimado e se mostra ainda mais brutal do que Dan. Em seu escritório, Dan informa sobre a situação atual das celas, enquanto conta a ele sobre a queima de plantas de papoula. Varden fica bravo com ele e começa a se transformar em uma criatura parecida com o Hulk, mas controla sua condição com seu remédio. Dan depois o leva para a cela onde desligaram Rick. Enquanto o diretor o questiona, Rick descobre que também faz parte das atividades ilegais que acontecem na prisão. Antes que ele possa dizer qualquer coisa a ele, Tarzan irrompe pela parede e começa a lutar contra Rick, mas ele desarticula o braço esquerdo e quebra o maxilar. Depois de ver isso, o diretor pretende esmagá-lo com um painel, mas Rick o segura. Pouco antes de perder o controle, Tarzan surpreendentemente se levanta e o segura para salvar Rick, antes de ser esmagado. Rick vê uma foto dele e fica chateado ao descobrir que tinha uma família esperando por ele do lado de fora da prisão. Na manhã seguinte, o diretor ordena que os internos o enterrem vivo. Nenhum deles quer fazer isso, mas quando são torturados, ele pede que obedeçam. Como ele está enterrado no subsolo, o diretor anuncia que se ele permanecer vivo por uma semana, ele o libertará. Enquanto estava no subsolo, Rick se lembra de como Annie viu uma gangue lidando com heroína, mas foi pega por eles. Enquanto eles tentavam atacá-la, ela escapou, mas pulou de um telhado depois de ser perseguida por eles. Isso enfureceu Rick, e ele se vingou matando o líder da gangue que foi responsável pela morte dela. Rick sobrevive por uma semana, comendo a carne de cachorro que Rogan jogou nele, mas o diretor se recusa a deixá-lo ir. Eles o levam para dentro e o torturam novamente. À noite,
Quando ele mal pode se mover devido à sua fome e fraqueza, um preso chamado Fred secretamente fornece comida a ele, mas é visto por outro prisioneiro, que conta a Dan sobre ele. Enquanto Dan traz um Fred gravemente ferido para ensinar uma lição a Rick, Rick mata o delator e bate no olho de Dan. Vendo isso, os prisioneiros se rebelam contra Dan e o emboscam brutalmente enquanto o cortam. Logo, a equipe de choque da prisão intervém, mas Rick os segura, fazendo buracos em seus corpos. Enquanto isso, o diretor pune violentamente outro detento na cozinha, pois ele reclama da falta de comida. Rick e Dan rompem pela parede, mas o diretor mata Dan atirando nele com uma bala de pressão a gás, que faz com que ele exploda. Hogan e Brandon se juntam à luta e tentam derrubar Rick, mas ele retalia e fere Hogan, amarrando seus braços. Brandon fica com medo de sua força e tenta escapar, mas é baleado pelo diretor. Eventualmente, Varden revela que também aprendeu artes marciais na mesma escola que Rick e pretende atacá-lo. Ele se transforma em outra criatura e ataca Rick, mas ele revida e o mata jogando-o em um moedor de carne. Rick leva a cabeça decepada de Dan com ele e a joga em um guarda, antes de quebrar os muros da prisão e anunciar que todos estão livres para sair. O fim.